Infelizmente, muitos brasileiros, muitos estrangeiros vêm pela fronteira dos Estados Unidos. Isso tem diminuído, mas ainda é uma realidade. Para essas pessoas que vieram via fronteira, há alguma solução de legalização? É um problema muito sério e muitas pessoas vêm, elas constituem famílias nos Estados Unidos, possuem filhos, esposas americanos e, infelizmente, a lei não prevê nenhuma salvaguarda para eles. Eles não podem legalizar. O motivo que isso ocorre pela lei é para que ela não estimule esse tipo de comportamento. Se a lei permitisse que essas pessoas se legalizassem, o comportamento delas seria justamente esse, de vir pela fronteira, porque a lei permitiria no futuro uma forma de legalização. Então, nesse aspecto, até socialmente, é necessário que a lei breque esse tipo de legalização para não prejudicar o próprio país. Há uma exceção que foi por um curto período de tempo para pessoas que entraram legalmente antes de 2001. Quem pudesse comprovar que estava aqui em dezembro de 2000 e entrasse com um pedido até abril de 2001, pode se beneficiar ainda hoje, mesmo que esteja ilegal e mesmo que tenha vindo pela fronteira. Essa é a única exceção que hoje vige na nossa lei. Desculpe, vou fazer uma correção. Há um outro caso que também é muito específico, mas também se caracteriza como uma exceção. Pessoas que vieram pela fronteira, se casaram com americanos e sofrem abusos físicos ou psicológicos desse americano, tornando a convivência praticamente impossível. Existe uma lei chamada VAWA, Violence Against Women Act, que protege homens e mulheres que sofrem esse tipo de abuso. Então essa seria uma segunda exceção, assim por dizer. Mas a caracterização dessa situação parece um pouco difícil, né? Quer dizer, a vítima, entre aspas, ela tem que... Quais são os meios que ela tem para provar isso, que isso está acontecendo, esse tipo de violência dentro de casa? Eu não vou dizer que é muito difícil, não, porque ocorre até com uma certa frequência, infelizmente. Mas o tipo de prova que deve ser feito é através de depoimentos de pessoas que conheçam o casal e possam narrar o ocorrido, reportes policiais, né, boletins da polícia narrando denúncias que a vítima fez. Muitas vezes elas têm entrada em hospitais e registros médicos que comprovam esse tipo de abuso, fotos. Isso no caso de abuso físico, mas no caso de abuso psicológico é um pouco mais difícil de comprovar, mas existem casos sim, às vezes o marido se envolve com droga, às vezes a polícia está toda hora na porta da casa dele, às vezes ele tentam matá-lo e a pessoa também acaba sofrendo esse tipo de abuso e medo, então funciona dessa forma. Muito interessante. E o senhor pode oferecer ajuda também nesse sentido, a pessoa que está, o brasileiro, no caso que seus clientes são na maioria brasileiros, o brasileiro ou a brasileira que está sofrendo esse tipo de violência em casa, ele ou ela pode procurar a Santos Law Firm para ser atendido pelo senhor? Sem dúvida. As pessoas que puderem provar esse tipo de abuso físico ou psicológico têm uma alternativa na lei. E mudando um pouco de assunto, o processo criminal, né? Muito se fala que o processo criminal ele é um impedimento para a legalização. Nós sabemos que a vida, basicamente, ela é revirada do avesso num processo de green card ou num processo de cidadania. Principalmente para a cidadania. E isso realmente, esse processo criminal, essa falta criminal que o imigrante possa cometer, ele vem realmente a ser um impedimento para a consecução da cidadania americana? Em muitos casos, sim. Veja, qual o objetivo da lei? O país não está aberto a todos os imigrantes. A América é dos imigrantes, sim, é verdade, mas a América é dos bons imigrantes, aqueles que aqui querem trabalhar e contribuir para que o país cresça ainda mais. A lei não quer trazer para os Estados Unidos pessoas que não se comportem direito, pessoas que não cumpram a lei, pessoas que tenham caráter duvidoso, e por isso que existem essas cláusulas legais criando inadmissibilidade dessas pessoas. Então, a atividade criminal é um fator muito relevante no processo de imigração. Há casos em que, para a pessoa receber a residência permanente, o green card, ele tem que provar que ele não tem nenhuma condenação ou acusação de crime de torpeza moral ou algo que viole o seu caráter moral. É o tal do good moral character? Good moral character, exatamente. Character, exatamente. Esse, inclusive, é um dos requisitos para a naturalização, para a cidadania americana por naturalização. Quem já é residente, quer se tornar cidadão americano, não basta
residir legalmente por um determinado período. Não. A pessoa tem que provar que ela possui bom caráter moral. Vou te dar um exemplo. Houve uma pessoa que não é brasileira, é de outra nacionalidade, que se envolveu com uma menor de idade de 16 anos. Alegou que não sabia e tudo mais. O fato é que o caso se encerrou, não houve uma condenação, mas em forma de pagamento de multa e liberdade condicional, mas pela lei da Flórida, essa pessoa fica numa lista de sexual offenders, né, de criminosos sexuais, por 20 anos. Então, a imigração já recusou a naturalização dessa pessoa por 3 vezes, dizendo que enquanto ele permanecer nessa lista, ele não possui bom caráter moral, ele não possui good moral character. E a recusa da cidadania implica na revogação do green card também, ou são 2 processos diferentes? Em alguns casos, sim. Vai depender do tipo de atividade criminal que esse estrangeiro enfrentou no passado. Para alguns casos em que os crimes considerados de torpeza moral pela lei de imigração são aqueles que envolvem uma possível punição superior a 1 ano de cadeia. Então, se ele tiver algo nesse sentido, alguma condenação nesse sentido, ele pode perder, inclusive, a residência. Então, tem que se tomar muito cuidado. O residente permanente que possui green card, que aplica para a naturalização, em muitos casos, ele tem que tomar cuidado, porque se ele aplicar, ele pode, inclusive, além de ser negada a cidadania, ele pode perder a sua própria residência permanente. Isso é uma situação comum ou geralmente só é negada a naturalização? Na maior parte dos casos é negada a naturalização. Raramente você vê a abertura de um processo para cancelar a residência permanente, mas existe a possibilidade legal de ser feito isso. E voltando um pouquinho à questão dos vistos, né? O visto de trabalho ele é muito popular nos Estados Unidos, né? Basicamente é uma das formas mais frequentes do imigrante vir legalizado para esse país. Existe algum banco de dados, algum site que agrupe empresas que oferecem esse tipo de trabalho para o brasileiro, que de repente ele está lá, quer vir para cá, é especializado, tem capacidade e talento para exercer uma função diferente nos Estados Unidos, ele pode acessar algum site? Como é que funciona essa aproximação? Ela não precisa ser do empregador. O empregado, o potencial empregado, ele tem como acessar esse tipo de informação? Existem diversos sites, eu particularmente não endosso nenhum deles, eu não conheço nenhum desses sites ou quem gere esses sites particularmente. Mas tem, se você procurar numa ferramenta de busca na internet, você vai encontrar esses sites onde são, na verdade, empregadores anunciando que tem interesse em determinados empregados estrangeiros, muitas vezes até porque a atividade exercida aqui necessita de um conhecimento que só o estrangeiro vai ter, ou às vezes até da língua, na aplicação daquele conhecimento. Vou te dar um exemplo. Uma empresa coreana, que aqui tem muitas, que precisava de uma pessoa estabelecida aqui para atender os seus clientes que estão na Coreia e que só falam coreano. Então não era possível contratar ou localizar um americano que preenchesse aqueles requisitos técnicos, além do requisito da língua, que também é um requisito técnico, por assim dizer. E agora eu vou partir para uma situação cotidiana também da comunidade brasileira. A pessoa já está aqui há alguns anos, o cônjuge, a namorada ou namorado, também é ilegal, também está aí na ilegalidade, não é americano, não é legalizado, e essa pessoa ela não quer ou não pode casar, ou acha que isso viola os princípios morais dela, porque muitas pessoas casam por casamento, casam por documento, mas algumas pessoas não querem fazer isso. Qual é a situação dessa pessoa? Ela está casada? Qual a solução para a vida dessa pessoa? Ela está casada? Ela está ilegal? O cônjuge também é ilegal? Ela não quer fazer um casamento artificial para resolver a situação dela? Como é que ela age? O que ela tem que fazer? E ela também não quer voltar ao Brasil. Que solução essa pessoa tem? Quase nenhuma. Hoje a lei não provê nenhum tipo de alívio para essa forma descrita na sua pergunta. Nós temos que tentar preservar a legalidade do imigrante a todo custo. A partir do momento que ele se torna ilegal, as portas se fecham e as alternativas legais se fecham quase que totalmente. Nesse caso que você relatou de um casal de ilegais, ambos estão ilegais, a única forma que a lei prevê é se eles tiverem um filho americano, e esse filho americano tem que ter 21 anos para poder pedir o green card para os pais. Acontece, tem gente que está aqui há mais de 21 anos, ou tem gente que teve o filho, voltou para o Brasil, ou para o seu país de origem,
e depois, eventualmente, acaba vindo para cá, para os Estados Unidos, e o filho pode pedir essa residência permanente. Outro exemplo é de filhos que, mesmo brasileiros, se casam com americanos, casamento absolutamente verdadeiro, tudo correto, constituem família. Essa pessoa se torna americana com o decorrer do tempo, e ao se tornar americana, ela pode pedir para os seus pais. Então, nesse exemplo que você relatou, fica muito mais difícil conseguir a legalização. Basicamente tem que esperar e esperar bastante.